Clima quentíssimo em São Januário. É, meu amigo, que reviravolta, hein? Clima que era tranquilo após a classificação frente ao Botafogo na Copa do Brasil, muda após o tropeço diante da equipe do Ceará no último final de semana. E partida contra a equipe do Flamengo é encarada como decisão nos bastidores para o futuro de Fernando Diniz. Uma pressão muito grande interna pela demissão do senhor Fernando Diniz, né? E externamente também. A gente também vai falar aqui sobre a situação inerente a reforços no Vasco da Gama, porque hoje a gente tomou conhecimento de uma reunião que houve entre a cúpula vascaína. E, claro, a gente vai falar aqui sobre a situação do clássico. A gente vai ter novidades aí na escalação dos Gigantes da Colina para essa partida. Perfeito. A gente tem novidades do departamento médico para trazer para vocês. E, claro, a gente vai falar sobre dois assuntos para lá de delicados. A gente vai falar aqui sobre a mudança do jogo do Vasco da Gama e com o Palmeiras. O jogo pode ser em Brasília, uma reviravolta aí muito grande, e a situação aí de uma multa que o Vasco tomou, vinda do TST de R$ 300 mil. Bom, então, a partir de agora, um resumo aí do dia, sem maquiagem, sem sacanagem, para a gente poder passar a nossa opinião. Perfeito? Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever. Muitos vascaínos têm chegado, as pessoas novas aqui no nosso canal. Você também não deixe de se inscrever, de vir fazer parte da nossa família Cruz Maltina. Bom, vamos começar falando aqui sobre essa condenação que o Vasco da Gama tomou hoje, justamente porque o Vasco foi condenado a pagar aí 300 mil por irregularidades nas categorias de base dos Gigantes da Colina, processo oriundo de 2012, quando o Roberto Dinamite ainda era presidente do Vasco da Gama. Então, o TST decidiu que o Vasco terá que pagar aí 300 mil por irregularidade. O Vasco recorreu, mas o recurso do Vasco foi negado, certo? Bom, e o seguinte, agora a gente fala sobre a situação inerente ao jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras, porque a Leila Pereira trabalha nos bastidores para tirar o jogo de São Paulo. Como assim, Laureano? Porque haverá no dia 30 um show do Henrique Lamar, do rapper americano, no Allianz Parque. O jogo, a princípio, iria para Barueri, mas houve a possibilidade do Palmeiras vender o jogo. Fato raro, o Palmeiras vendeu o jogo para Brasília. E a Leila hoje teria feito um pedido à CBF para a mudança do jogo do Vasco para a capital do país. Perfeito? Vamos aguardar. Agora a gente fala aí sobre novidades vindas do departamento médico do Vasco da Gama. A cirurgia do Jair foi uma sensacional, foi de sucesso, graças a Deus. E o Jair já começa o trabalho de fisioterapia amanhã, na quarta-feira, tá? Então, a previsão de retorno do Jair é para o meio do ano que vem, que Deus possa aí abençoar o Jair e toda a família
dele, tá? Agora a gente fala um pouco sobre Vasco da Gama e Flamengo, porque a gente também tem novidades vindas aí do departamento médico do Vasco da Gama, tá? Por quê? O Piton não jogou na partida contra a equipe do Flamengo, certo? O Piton hoje fez trabalho de fortalecimento muscular. A tendência é que o Piton tenha condições para o jogo. O jogo vai ser só no domingo. Assim como houve uma melhora também ali no Tietê. No entanto, o Thiago Mendes sente ainda esse desconforto na panturrilha e se o jogo fosse hoje, ele não teria condições de jogar. Então a gente vai ter mudanças no time do Vasco, sim, e muitas mudanças com relação ao time que enfrentou a equipe do Ceará. Primeira mudança, a gente vai ter o retorno ali do Piton, o Tietê voltando ao time do Vasco. A gente fica curioso para saber como que o Diniz vai colocar esse meio campo do Vasco, porque o nosso bravo Hugo Moura volta de suspensão. Não sei se o Barros vai para o banco. Seria uma grande injustiça se o Barros fosse aí para o banco de reservas, porque está jogando muito. A gente poderia ter uma formação com Hugo Moura e Tietchan, uma formação que não estava dando muito certo aí, e a dupla de zaga do Vasco com Cuesta e Robert Renan. Então, o Vasco bem modificado para esse jogo aí contra a equipe do Flamengo, tá? E hoje houve uma reunião ali entre a cúpula vascaína, né? O senhor Carlos Amodeu, Felipe Pedrinho, o Admar Lopes, e a gente toma conhecimento que realmente o Vasco vai ao mercado. O Fernando Diniz pediu 2 jogadores, né? Me causa espanto, porque o Fernando Diniz está dando prioridade para o setor de volância e também para o ataque. O Fernando Diniz chegou a falar dessa situação de atacante publicamente. Então, a tendência aí é que chegue mais 2 reforços. O Vasco da Gama, até o dia 3 de outubro, ele pode efetivamente fazer contratações de jogadores que estejam jogando na Série B, C, D ou agentes livres no mercado. Perfeito? E a situação é a seguinte: o clima azedou aí com o Fernando Diniz no departamento de futebol. Alguns jogadores aí não têm gostado do comportamento do Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz tem feito muitas improvisações, deixando alguns jogadores ali oriundos da posição descartados de fora, né? Isso divide o elenco do Vasco da Gama. Muita cobrança por parte de conselheiros do Vasco, sim, ao Pedrinho, inclusive da base política aí do Pedrinho, para que seja tirado o Fernando Diniz, tá? Lauiano, não tem um treinador no mercado. Tá aí o Ramon Dias, que é um jogador, que é um treinador que deu resultado aqui no Vasco da Gama, que deu resultado lá no Corinthians, que é um treinador que consegue trabalhar em tiro curto, mas a situação é de muita pressão e é difícil imaginar que o Fernando Diniz consiga permanência aqui no Vasco, dependendo aí do resultado do jogo contra o Flamengo, tá? É muita cobrança. E a torcida também está pegando no pé aí do Diniz, né? Pegando e pegando muito aí nos pés aí do Fernando Diniz. Hoje, na parte da manhã, inclusive, né? Muitos torcedores do Vasco, né? Pedindo Luxemburgo e coisa e tal. Mas, assim, é o que a gente fala para vocês. A gente tem que fazer mudanças aí no departamento de futebol do Vasco da Gama. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!